Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre as vacinas e os soros. Mas antes, nós vamos recordar o nosso assunto da aula anterior. Nós estávamos falando sobre as defesas do nosso organismo. Então, vamos recordar o que são antígenos e anticorpos. Os antígenos são as substâncias estranhas ao organismo, que pode ser desde um micro-organismo até uma substância como ácaro, poeira ou alguma substância tóxica. Já os anticorpos, eles são as células de defesa do nosso organismo. Eles também são chamados de imunoglobulinas e têm a forma de Y. São proteínas produzidas por glóbulos brancos, que são os leucócitos, quando o indivíduo é infectado ou vacinado por um antígeno. Eles podem neutralizar, aglutinar ou precipitar, entre outros fatores, um antígeno, e logo em seguida ocorre a fagocitose por um macrófago. Cada anticorpo ele é específico do seu antígeno. Então, se vocês olharem a imagem aqui ao lado, o formato de Y, ele tem um antígeno que se encaixa perfeitamente nesse anticorpo. Então, esse anticorpo, ele é totalmente específico para cada antígeno. Do lado aqui nós temos o macrófago, um verde, que é uma célula de defesa que vai englobar e destruir o micro-organismo invasor. Aqui nós temos um esquema que mostra como ocorre a preparação das defesas do nosso organismo. No primeiro momento, lá no centro da imagem, nós temos o indivíduo que ele foi vacinado ou infectado. Então, pode ser um vírus ou uma bactéria. Então, o corpo ele reconhece o invasor e o invasor ele é apresentado aos linfócitos, que vão preparar os anticorpos. Em cima na imagem nós temos os anticorpos com o formato de Y, eles vão, no caso, eles vão marcar, esses antígenos, o vírus ou a bactéria. Então, os anticorpos eles grudam neles para que eles sejam sinalizados. No segundo momento, uma célula de defesa, no caso o macrófago, ele vai identificar essa substância sinalizada, ele vai englobar e vai realizar a fagocitose, que é a destruição do organismo estranho, e assim é feita a defesa do organismo. Agora a gente vai falar sobre o soro e a vacina. Qual a diferença entre os dois? A vacina ela é usada na prevenção e contém um antígeno inativo ou atenuado. Ela tem uma imunização ativa de memória. Já o soro ele é usado na cura e ele contém os anticorpos prontos, previamente produzidos em um outro organismo. Ele faz parte da imunização passiva. As vacinas e os soros, eles têm o objetivo de proteger o corpo contra agentes invasores, que são chamados de antígenos. Estes podem ser vírus, bactérias ou toxinas, capazes de nos causar doenças. A diferença entre a vacina e o soro está no modo como cada uma atua. As vacinas, elas são compostas por antígenos atenuados ou inativados, que estimulam o corpo a criar uma resposta defensiva, que são os glóbulos brancos. Para isso, são usadas pequenas amostras de vírus e bactérias que são incapazes de iniciar uma doença no corpo, mas, porém, elas são capazes de estimular a defesa e gerar uma memória imunológica no nosso sistema. Assim, se posteriormente o corpo for atacado por algum desses micro-organismos, ele já terá os anticorpos necessários. Por outro lado, o soro ele já carrega os anticorpos prontos em sua composição. Ele é usado como uma resposta imediata, em situações onde o corpo não teria tempo para criar uma defesa contra o agente invasor, como no caso do envenenamento por picada de cobra. Como funcionam as vacinas? A primeira vacina de que se tem registro na história, ela surgiu em 1796, quando o médico britânico Edward Jenner desenvolveu uma forma de imunização contra a varíola. Ele descobriu que ao expor uma pessoa à versão bovina do vírus,
ele tinha inicialmente reações leves, mas com rápida recuperação, e mais tarde desenvolvia imunidade contra a versão humana da doença. Ao entrar em contato com o sistema imune, a vacina ela provoca uma reação de proteção e gera nele uma memória. Essa memória ela possibilita que o sistema imunológico tenha uma resposta rápida e eficiente de controle infeccioso, quando o mesmo agente entrar no organismo. É porque é uma defesa muito específica, por isso é o mesmo agente que entra no organismo. Esse tipo de imunização é conhecido como imunização ativa. Apesar de os cientistas conhecerem esse mecanismo, o processo de produção da vacina não é simples. Existem várias formulações diferentes de vacinas. Em primeiro lugar, é preciso identificar o agente causador da doença que se quer combater. A vacina ela pode ser produzida de componentes de um micro-organismo ou dele próprio, morto ou atenuado. No caso da poliomielite, por exemplo, o agente causador ele é isolado e trabalhado em laboratório até que se consiga uma cepa atenuada do vírus. Ele não tem o mesmo poder de infecção, mas é suficiente para induzir uma proteção no hospedeiro. Nem sempre o micro-organismo em si é responsável por provocar a doença. Às vezes, a causa é uma substância tóxica que ele produz. Então, a vacina precisa neutralizar essa toxina. Em outros casos, o problema não é o vírus ou a bactéria, mas a quantidade dele no interior do hospedeiro. Então, é preciso controlar sua multiplicação. Alguns vírus, como o HIV, eles possuem mecanismos de escape do sistema imunológico muito eficientes, tornando o trabalho de produção da vacina muito mais difícil. Podemos produzir anticorpos, mas eles não são suficientes para proteger, porque o vírus ele fica escondido dentro de uma célula do próprio sistema imune, que não consegue enxergá-lo. Além disso, ele consegue passar de uma célula para outra sem ter acesso aos anticorpos em circulação. E a descoberta de uma vacina nesse caso ainda pode levar muitos anos ou até mesmo nunca acontecer. Aqui nós temos um esquema de como são produzidas as vacinas. No primeiro momento, a vacina é fabricada com partes do agente infeccioso ou com versões mais fracas do micro-organismo. E aí ela é injetada na corrente sanguínea do indivíduo. O indivíduo ele vai provocar, no caso, a defesa. Então, esses antígenos da vacina são reconhecidos pelo organismo como invasores. Aí os glóbulos brancos dão início à produção dos anticorpos, que atacam os antígenos. São criadas, então, as células de memória. Depois da vacinação, no terceiro momento, se o antígeno real atacar o corpo, o sistema imunológico nas células de memória, eles estarão preparados para reconhecer o inimigo e combatê-lo. E assim a gente consegue fazer a preparação do nosso sistema de defesa. Os soros. O soro é um concentrado de anticorpos específicos, obtidos por meio da imunização de animais grandes, especialmente de cavalos. O uso de soro é conhecido como imunização passiva, e os seus benefícios são imediatos e duram apenas alguns dias, não gerando as células de memória. Mas atenção! O termo soro ele também é empregado para designar o soro fisiológico, uma solução salina utilizada para desobstruir as vias nasais. Então, não é o caso do soro que nós estamos falando. Então, na ilustração a seguir, mostra o processo de produção do soro. Nessa ilustração, mostra o processo de produção do soro. Então, a toxina de alguma doença ou veneno, ele é introduzido no animal, no caso, o cavalo. Então, o cavalo, ele vai produzir os anticorpos para combater essas toxinas. No caso, esses anticorpos, eles vão ficar no sangue do cavalo. O sangue será centrifugado
porque esses anticorpos eles ficam no plasma, que é a parte amarelinha do sangue, a parte líquida do sangue. E aí, com essa parte do plasma, né, são preparados aí, no caso, no laboratório, o soro que será aplicado quando necessário. Agora a gente vai falar sobre os tipos de imunização ativa e passiva. O que é imunização ativa? É quando o organismo ele aprende a se defender e ele gera uma resposta específica. Ela pode ser natural ou artificial. A imunização ativa natural ela ocorre quando o organismo é atacado pelo agente causador da doença. A pessoa se recupera e está imune a determinados tipos de doença, como cachumba ou sarampo. Já na imunização ativa artificial, ocorre através do uso de vacinas. Então, é uma vacina contra diversas doenças, como tétano, poliomielite, cachumba, gripe, entre outras. Agora, a imunização passiva, ela também pode ser natural ou artificial. Essa imunização passiva, ela não gera uma memória de defesa, ela só atua naquele momento. Então, uma imunização passiva natural é obtida através da mãe para o filho. Por exemplo, anticorpos adquiridos pelos bebês pela placenta ou pelo aleitamento materno. Já a imunização passiva artificial através do uso de soros terapêuticos. Ou pode ser um soro contra tétano, quando é urgente, contra raiva, toxina botulínica, entre outras. Existem também os soros antiofídicos, usado contra o veneno de cobras. Aqui nós temos um quadro que fala das características do soro e da vacina. O tipo de imunização do soro é passiva e da vacina é ativa. O tipo de via o soro e a vacina são artificiais. A constituição do soro ele é constituído por anticorpos e a vacina pelos antígenos. A resposta do soro ela é imediata e da vacina ela é posterior, ela é demorada, porque vai gerar uma defesa ainda, né? O tempo de ação do soro ele é temporário, o da vacina é duradouro, né? Com necessidade de reforços dessa vacina ao longo da vida, mas é bem demorado. E a proteção do soro é contra intoxicações como venenos e toxinas e também podem ajudar a prevenir rejeições. E a vacina ela atua contra vírus e bactérias. Agora nós vamos falar um pouco sobre a vacinação. Seguir rigorosamente o calendário vacinal e manter a carteira de vacinação atualizada é muito importante em todas as idades, não só para se proteger de doenças que são facilmente evitáveis, como o sarampo e a rubéola, mas também para prevenir aquelas que são consideradas graves e podem levar à morte, como é o caso do tétano e a meningite. Então, a vacinação ela começa no momento do nascimento e ela vai até a fase do idoso. Então, são várias etapas e vários momentos que a pessoa tem que fazer o reforço, das vacinas para manter a imunização ativa. Aqui nós temos um modelo de carteira de vacinação. Como eu disse, a vacinação ela começa desde o nascimento, vai até a fase do idoso. Aqui as doses das vacinas, a gente tem a primeira, geralmente tem primeira, segunda e terceira dose, e às vezes tem algumas que necessitam de reforço, ainda até os 4 anos. Outras vacinas, elas precisam de reforço na adolescência, na fase adulta e na fase do idoso. Então, as doenças que geralmente são prevenidas aqui com as vacinas são a tuberculose na infância, que é a primeira dose já ao nascimento. Temos a hepatite B, a poliomielite, pneumonias, otite, meningite e infecções causadas pelo pneumococo, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo hemófilos influenzas tipo B, diarreia por rotavírus, doenças invasivas causadas pela Neisseria meningite do tipo soro C, sarampo, rubéola e cachumba,
Febre amarela. Então, são várias doenças, né, que há um tempo atrás elas causavam a morte nas pessoas e hoje elas são prevenidas e praticamente erradicadas através da vacina. Aqui nós temos as vacinas que devem ser tomadas na adolescência, né? A carteira de vacinação, ela deve ser frequentemente atualizada e se tiver alguma vacina que não foi tomada, ela pode ser tomada de acordo com as orientações do enfermeiro. Aqui nós temos o HPV para meninos e meninas, que ele previne o papiloma vírus humanos, que causa cânceres e verrugas genitais. Eles são dados em 2 doses, né, de 6 meses de intervalo entre essas doses. Temos também a vacina da hepatite B, febre amarela, duplo adulto, a tríplice viral e a pneumocócica 23 valente. Temos também a vacina meningocócica C. Então, são vacinas que devem ser tomadas na adolescência. Aqui na fase adulta, nós também temos algumas vacinas que são dadas como reforço para a fase adulta, porque durante o tempo, né, o organismo ele vai perdendo essa imunidade por causa da renovação celular, dentre outros fatores. Então, temos aqui a hepatite B, a febre amarela, a tríplice viral, a duplo adulto e a pneumocócica 23 valente. Já no idoso, temos também as vacinas, são 4 as vacinas disponíveis para pessoas com 60 anos ou mais, além da vacina anual contra a gripe. Então, temos a hepatite B, a febre amarela, a duplo adulto e a pneumocócica. Aqui nós temos as vacinas indicadas para gestante, mulheres grávidas, porque é essencial prevenir as doenças para si e para o seu bebê. Então, aqui nós temos algumas vacinas indicadas, né? A pessoa deve seguir, no caso, a orientação do seu médico durante o pré-natal. As vacinas são a hepatite B, a duplo adulto, a DTPA e a influenza. Atenção para crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Elas deverão tomar uma dose da vacina da influenza durante a campanha anual da vacinação da gripe. Então, acompanhar a vacinação. Então, a vacinação ela é muito importante, né? Não vamos deixar que as doenças erradicadas elas voltem. Por isso, contamos com você, cada um fazendo a sua parte, tomando e prestando atenção aí nos reforços que devem ser tomados para manter a vacinação em dia e a imunização do organismo ativada, para que, se entrar em contato com um agente infeccioso, o organismo já esteja protegido. Então, mantenha sua carteira de vacinação atualizada. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Esse assunto sobre as defesas do organismo ele é muito importante. Nós estamos falando sobre saúde, bem-estar e a vacinação é uma das maneiras, né, que nós temos para preparar o nosso organismo para que ele consiga se defender de todos os agentes estranhos ao nosso organismo. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.